Olá, hoje a nossa conversa vai fundo numa figura bíblica bem marcante, Bartimeu, o cego de Jericó. A ideia aqui é fazer uma análise mais ah, interpretativa mesmo, sabe? Buscar os significados, as lições que a gente pode tirar do encontro dele com Jesus. E isso acontece num momento chave, né? Na última viagem de Jesus para Jerusalém. Então, quem era esse Bartimeu? O que sabemos é que era um mendigo, cego, ficava ali na beira do caminho em Jericó. O nome dele, Bartimeu, significa filho de Timeu. A Bíblia não dá muitos detalhes da vida antes. O foco é mesmo esse encontro que muda tudo. Existem umas lendas, mas sem base histórica, então vamos focar no relato bíblico. Sim, e Jericó em si tem seu contexto. Era uma cidade importante na época, reconstruída, rota de passagem, centro administrativo. Isso explica um pouco a presença de mendigos ali, né? Era um lugar de movimento. Sobre as diferenças nos evangelhos, se era um cego ou dois, o lugar exato, olha, isso existe, mas o ponto central para todos os evangelistas é o milagre em si, o significado daquilo. Perfeito. Então, a cena começa com Bartimeu ouvindo aquele barulho da multidão. Ele percebe que é Jesus passando, e aí ele não perde tempo. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já nesse primeiro grito tem um reconhecimento teológico forte, né? Exatamente. Filho de Davi. Isso não é um jeito qualquer de chamar, é uma declaração messiânica. É impressionante como ele, cego fisicamente, parece ter uma visão espiritual muito clara sobre quem era Jesus. Talvez mais clara que muitos ali que viam. E a reação da multidão. Mandam ele calar a boca, repreendem ele. Mas isso só parece dar mais força para ele, né? Ele grita ainda mais alto. Essa persistência é, nossa, muito forte. Pois é, uma fé que não se deixa abalar pela oposição. E esse título, Filho de Davi, mostra que ele entendia a promessa. Aí vem um momento decisivo. Jesus para e manda chamar Bartimeu. E olha que interessante a mudança na multidão. Os mesmos que mandavam calar, agora dizem: ânimo, levanta, ele está te chamando. A palavra de Jesus muda o ambiente na hora. Impressionante, né? A autoridade de Jesus reconfigurando tudo. E a reação de Bartimeu é muito visual. Ele joga a capa de lado. A gente pode pensar nessa capa como talvez o bem mais valioso dele, ou o que o identificava como mendigo, ou só algo que atrapalhava mesmo. De qualquer forma, ele se livra dela e vai correndo para Jesus. Um desprendimento total. Sim, esse detalhe da capa é muito rico. Sugere mesmo abandonar a identidade antiga, a limitação, aquilo que o prendia, né, para poder receber o novo. E chegamos ao diálogo principal. Jesus pergunta algo que parece óbvio. O que você quer que eu lhe faça? É. Não que Jesus não soubesse, claro, mas a pergunta convida Bartimeu a expressar sua fé, seu desejo mais profundo. Ao falar, mestre, que eu possa ver, ele se conecta com a cura, ele participa ativamente. Exatamente. E a resposta de Jesus conecta a cura diretamente à fé dele. Vá, a sua fé o curou. E a cura é na hora. Mas não para aí. Bartimeu recupera a visão e... o que ele faz? Começa a seguir Jesus pelo caminho. A cura leva ao discipulado. Uma transformação completa, física e espiritual. Com essa história tão cheia de camadas, que lições a gente pode tirar se numa análise mais interpretativa? Olha, a primeira coisa que salta aos olhos é a perseverança na fé. Mesmo com a condição dele, com a multidão contra, ele não desiste. A dificuldade para ele pareceu um convite a confiar ainda mais, sabe? Sim, e junto com isso, uma humildade enorme. Ele pede misericórdia. Ele reconhece a própria necessidade, a dependência da graça. É diferente de outros pedidos que vemos por aí nos evangelhos, né? Ele pede o essencial, restauração. Exato. E tem aquela visão espiritual que já comentamos, o paradoxo do cego que vê Jesus como Messias. Isso nos faz pensar, né, sobre como as nossas limitações externas nem sempre refletem nossa capacidade de perceber a verdade espiritual. E a prontidão, o desprendimento, jogar a capa, correr na hora, isso simboliza muito essa disposição de largar o que prende, o passado, a segurança do conhecido, para ir ao encontro de Jesus, sem hesitar. Com certeza. E por fim,
A fé genuína que transforma. A fé dele não era só pelo milagre, era na pessoa de Cristo, o filho de Davi. Por isso a cura física leva a seguir Jesus e a glorificar a Deus, como o texto diz. É o propósito maior se cumprindo ali. É. Essa análise toda nos leva a pensar, né? Será que a história de Bartimeu não serve de alerta para as nossas cegueiras hoje? Aquilo que nos impede de ver, de buscar as transformações que a gente realmente precisa na vida? Pois é. E quais seriam as nossas capas? Aqueles hábitos, medos, identidades antigas que a gente reluta em orgar, mesmo buscando uma mudança, um encontro mais profundo com o transcendente. O que impede a gente de correr quando somos chamados? Fica a reflexão. Se você gostou dessa análise, digite amém nos comentários.